domingo, a Santa Celebração Eucarística, terça-feira da Semana Santa. Desde o ventre materno, somos amados por Deus e acolhidos por Ele para uma missão que se prolonga por toda a vida. Celebremos com o propósito de sermos sempre fiel ao amor do Pai, nossa rocha protetora e nosso refúgio, sem atrair a confiança dele em nós, nem negar a nossa condição de discípulas e discípulos missionários de Jesus no mundo de hoje. Vamos dar início com muita alegria cantando. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Porque nós somos
nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar nosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que possamos ouvir com atenção o que o Senhor nos fala. Somos chamados, somos luz no caminho das pessoas, à medida que nos mantemos fiel ao amor de Deus. Podemos nos tornar trevas quando negamos ou traímos o seu amor. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouvi. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe. Ele tinha na mente o meu nome. Fez de minha palavra uma espada afiada. Protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava, e disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem fruto inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça, e o meu Deus me dará recompensa. E agora dize-me ao Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele, e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória, disse ele. Não basta seres meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha boca anunciará a vossa justiça. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me. Escutai minha voz. Escutai minha voz, vinde salvar. Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salva, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Minha boca anunciará a vossa justiça, porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará a vossa justiça. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossa graça incontáveis. Vós me ensinaste
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade eu vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe o sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão, passado no molho. Então Jesus molhou o pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a cada dia que nos aproximamos para a Páscoa do Senhor, o Senhor vai revelando quem somos, quem são os seus discípulos e qual o seu projeto para nós. A figura de Judas e Pedro é a nossa figura manchada pelo pecado. Mas entendamos aqui, o amor de Deus, ele sempre está impregnado em nós. O amor de Deus, ele sempre é manifestado em nós. Deus nos ama, apesar dos nossos pecados. Assim como Deus ama Pedro, Deus também, em Jesus Cristo, ama a Judas e a todos os discípulos, e a todos que pelo caminho o abandonaram. Hoje, a profecia de Jesus, de que um de vós me trairá, é a certeza da realização da sua glorificação. Ele, glorioso, irá me salvar. Ele, glorioso, vai manifestar o seu poder sobre o pecado e sobre a morte, o seu poder sobre nós. Mas mesmo assim, amados irmãos, entendamos
que da figura de Pedro para a figura, nós temos aqui uma coisa que muitas vezes nos falta para que possamos alcançar a graça do seguimento a Cristo: o arrependimento. Aqui nós vemos Pedro que se arrepende, porque nós já conhecemos toda a história da salvação, ou melhor, nós conhecemos a história da salvação que nos foi revelada pela Sagrada Escritura. Então, nós conhecemos o fim de Pedro e o fim de Judas. Dois homens que deixaram tudo para seguir Jesus, mas dois homens que, impregnados ou tomados também pelo pecado e tomados por ambições particulares, se deixam seduzir pela negação e se deixam seduzir pela prata e pelo ouro que é corroído, que diante de Deus nada serve. Que possamos, amados irmãos, pedir a Deus, ao mesmo como a Pedro chamou a Judas, chamou os seus discípulos e continua nos chamando, peçamos a Ele a graça de permanecermos fiéis, de não nos deixarmos seduzir pelo pecado. Peçamos a Ele a graça de sermos movidos pelo Seu Espírito Santo, para que também sejamos voz profética, para que também possamos anunciar a Sua boa nova, para que possamos também, aos olhos do Senhor, contemplar a glória de Deus. Que possamos ser verdadeiros servos, mesmo diante de todo o sofrimento. Que possamos ser verdadeiros servos diante de todas as dificuldades. Que possamos ser verdadeiramente servos diante das dores e dos sofrimentos, mas que possamos, antes de tudo, voltar para Ele e nos converter enquanto ainda dá tempo. E assim, com Cristo, nós seremos libertos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, elevemos ao Senhor nosso Deus as nossas preces e responderemos com a sua voz, dizendo: Santificai-nos, Senhor, santificai-nos, Senhor, em vosso favor. Senhor Jesus, vós que sois a esperança do mundo, ajudai a Igreja a perseverar no caminho da doação até o fim. Nós vos pedimos. Santificai-nos, Senhor, em vosso favor. Vós que sois a luz dos povos, uni os cristãos na mesma fé e no mesmo amor, nós vos pedimos. Santificai-nos, Senhor, em vosso favor. Vós que sois o defensor dos fracos, guardai vossos fiéis dos perigos e adversidade, nós vos pedimos. Santificai-nos, Senhor, em vosso favor. Vós que morrestes por amor, fortalecei os que buscam defesa da vida ameaçada do povo, nós vos pedimos. Santificai, Senhor, em vosso favor. Vós que sois nosso mestre, ensinai-nos o respeito à liberdade religiosa e firmai-nos na fidelidade ao Evangelho, nós vos pedimos. Santificai, Senhor, em vosso favor. Tudo isso nós nos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, amados irmãos e irmãs, ofertemos diante do altar do Senhor as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias e tristezas, aqui, diante do altar do Senhor, cantando com alegria, na esperança da ressurreição. Cantemos. Cria em nós um coração que seja bom. Dá-nos, Senhor, um coração mais confiante. Ó Deus, lembrai
Cria em nós um coração que seja puro. Dai-nos, Senhor, um coração mais confiante. Ó Deus, lembrai-nos do vosso amor, misericórdia. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Considerai, ó Deus, comuntárias as oferendas da vossa família. Se podemos agora participar dos vossos dons sagrados, fazendo chegar também a sua plenitude. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Por Cristo, Senhor nosso. Já se aproximam os dias da sua paixão salvadora e de sua gloriosa ressurreição. Dias em que celebramos com fervor a vitória sobre o antigo inimigo e entregamos o mistério da nossa redenção. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, em humilde adoração, nós nos associamos aos seus louvores, cantando ao nosso voz. Santo, 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 Senhor és o universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Celebrando agora o Pai, rezaremos a oração eucarística terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vidas e santidade de todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, o nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos conduz. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite que ia ser o pão, deu graças ao partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, Pai, a memória do nosso Filho, a paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão, esperamos a sua nova vinda. Nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai a comunidade e a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, aprendendo-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora de Montserrat, com São José, seu esposo, e mártires, Santa Paula Montal e São José de Calazans, as mártires escolárias, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação no mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso arcebispo João, o emérito José, com os bispos do mundo inteiro, clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da nossa igreja. Atende as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os nossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino o vosso filho Antônio Souza Santos, que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição, no dia em que estarmos mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei também com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dás ao mundo todo bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivemos na esperança
poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas apegai com a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, paz e unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Deus não quis poupar seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Senhor, eu não sou digno de quem crês, mas dizei uma só palavra e se salva.
Oremos. Nutridos pelos dons do Salmo, imploramos a Deus vossa misericórdia, para que o mesmo sacramento que nos alimenta na terra nos faça participar da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero primeiro agradecer aqueles que se inscreveram no nosso canal do YouTube. Nós ainda faltamos 130 pessoas, né? Que 130 pessoas se inscrevam para que possamos transmitir pelo YouTube na sua Smart TV. Esta campanha agora eu preciso de 13 arcanjos, né? 13 arcanjos que consigam 10 pessoas. E aí nós temos 130 pessoas necessárias para que possamos fazer com que o nosso canal esteja ativo. Que possamos amanhã, sabe, com a ajuda de vocês, amanhã, a transmissão do encontro das imagens de Nossa Senhora das Dores e do Senhor dos Pais no canal no YouTube ao vivo. Então, nós também eu tenho alguns avisos. Daqui a pouco, daqui a 5 minutos, estourando 10 minutos, nós estaremos entrando com a live da
da acolhida da imagem de Nossa Senhora das Dores, que vai ao encontro do seu Filho Jesus. E aí nós vamos contemplando no caminho as 7 dores de Maria. Também amanhã é dia 8, e todo dia 8 na nossa paróquia é dia de Nossa Senhora do Monte Serrape. Então, como nós estamos na Quaresma, na Semana Santa, amanhã nós vamos com uma live às tarde, rezando a novena a Nossa Senhora do Monte Serrape. Nós rezaremos a novena, logo em seguida terminaremos a live, vamos rezar o Santo Terço, depois do Santo Terço a missa, depois da missa o encontro e o sermão de encontro com as imagens de Nossa Senhora das Dores, com o Senhor dos Passos. Participa conosco pelas redes sociais. Vamos lá, vamos juntos participar, vamos divulgar. Daqui a pouco nós colocaremos no Facebook, no Instagram, ao horário da programação de amanhã, da acolhida da imagem, de encontro. E também formando o nosso calendário do dia de amanhã. A todos nós agradecemos pela acolhida, agradeço a equipe litúrgica que muito tem se empenhado para que possamos celebrar dignamente os mistérios de Cristo. Esteja convosco. Deus Rico Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E em casa e Jesus nos acompanhe. Graças a Deus. Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que celeste, este dom fonte da vida recordamos, cuidadores de nós somos fizeste, peregrinos, aprendemos nessa estrada o que o bom samaritano ensinou a passar por uma vida ameaçada. Ele a viu, compadeceu-se e cuidou.